Boa noite a todos e a todas. Eu sou Suzana Roca e neste momento tão especial que no Rio Grande do Sul está se vivendo, né, junto às vítimas, aos danificados, às pessoas que perderam familiares, como Instituto Humanitas Unicinos e HU, damos a nossa voz também de solidariedade e começamos mais um evento. Hoje nós temos como título desse ciclo Ebulição Global, o novo regime climático e seus desafios psicossocioambientais no Brasil. Já tivemos mais eventos em relação a esta temática, né, que tanto estamos vivenciando, que nos preocupa, mas não quisemos cancelar, especialmente considerando as pessoas que são de outras regiões e pela importância desta temática. O título hoje é Agroexportação e Agroecologia, limites e possibilidades do campo diante da emergência climática. O professor Dr. Paulo Petersen, que já nos auxiliou, né, o ano passado também, com um evento, então ele é da Articulação Nacional de Agroecologia e da Agricultura Familiar e Agroecologia, a AECPTA, e ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural pela Universidade Internacional de Andalucia e é doutor em estudos ambientais pela Universidade Paulo de Olavide. Ele é coordenador executivo da ONG, como já disse, a AECPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, é membro do núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, e membro da diretoria da Associação Brasileira de Agroecologia, ABA Agroecologia. Nós tivemos já algumas entrevistas realizadas com o professor, uma delas é intitulada, então, Redes de Agroecologia como uma alternativa à agricultura industrial. Essa entrevista vocês podem acessar no site. E temos também uma reportagem que nós reproduzimos, Crise de Insegurança Alimentar volta a preocupar o Brasil. Aquelas pessoas que estão fazendo tópicos especiais 2, lembrem que caso por estas questões da catástrofe que está se vivendo, não puderem assistir agora, nesse momento, o evento, vocês assistem depois e mandam um e-mail para o professor Lucas Luz, que então ele vai validar a presença de vocês na conferência. Se vocês querem certificação, como sempre, então no final do evento vocês deixam a sua assinatura. O nosso evento está sendo transmitido no YouTube, no Facebook, no Twitter, como normalmente, e também vocês podem acessar, então, mais tarde, para poder assistir novamente ou para socializar com outras pessoas que queiram assistir nos próximos dias. Professor Paulo, mais uma vez, sinta-se aqui em casa, na nossa casa virtual, e a palavra é sua. Lembrem que as perguntas podem ser feitas ao longo de todo o evento. O nosso colega Lucas Chardon está também na técnica, qualquer dificuldade podem consultar pelo chat. Obrigada. Muito obrigado, Suzana. Mais uma vez, agradecer pelo convite, de estar aqui de novo. Eu tive a oportunidade de estar nesse mesmo espaço, ano passado, debatendo, a gente estávamos na saída da pandemia, né? E fizemos um debate interessante, associando a pandemia, a guerra, já naquele momento a guerra da Ucrânia, e o recrudescimento da fome no mundo. Era como se nós estivéssemos discutindo os cavaleiros do Apocalipse, né? E procurando entender que esses fenômenos eram fenômenos interligados. Foi um debate bastante interessante que nós fizemos, e como que os sistemas alimentares eles estavam conectam, né, esses vários fenômenos. Agora, há meses atrás, quando fui convidado para estar aqui de novo, debatendo com vocês, falando
nós não podíamos imaginar que nós estaríamos vivenciando, essa data coincidiria com essa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Uma tragédia, por um lado, imprevisível, por outro lado, uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada no sentido de que os alertas vêm sendo feitos sistematicamente há décadas, de que nós estamos entrando em um outro regime climático, que nós precisamos não só de minimizar a mudança climática propriamente, quer dizer, com o tempo, nós temos vários... o painel do IPCC vem dando sistemáticos alertas no decorrer dos anos, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos adaptar já para as inexoráveis mudanças climáticas. Então, toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, pelo que está se vivenciando nesse momento, quer dizer, e solidariedade é um conceito que eu vou acionar algumas vezes na nossa conversa, porque ao nós falarmos, então, de agroecologia e ao nós fazermos a crítica, nós precisamos falar de uma outra economia dos sistemas alimentares, e o valor da solidariedade ele é um valor central nessa economia. Quer dizer, eu gosto, inclusive, de dizer que a agroecologia é a economia solidária dos sistemas alimentares. Vou desenvolver um pouco essa ideia aqui com vocês, mas, ao mesmo tempo, partindo exatamente desse fenômeno, eu não estou muito de acordo com a ideia de que não está na hora de nós buscarmos responsáveis. Nós temos a responsabilidade, se nós não entendermos quais são as responsabilidades pelo que está acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, mas no nível planetário, a tendência nossa é de naturalizar, como se fosse um fenômeno inexorável, sobre o qual nós não temos nada o que fazer. E nós temos muito o que fazer, entendendo, primeiro, essa chuva que se abateu sobre o Rio Grande do Sul nos últimos dias, ela nos coloca diante de uma expressão de uma nova normalidade, portanto, é uma tendência de repetição, quer dizer, na verdade, o fenômeno El Niño, que já é conhecido, que os anos de El Niño são anos que tendem a concentrar chuvas no sul do Brasil. Isso já é bastante conhecido, já é um padrão, mas nós tivemos associado a esse padrão novos fenômenos climáticos, novos padrões climatológicos que vêm acentuando esse fenômeno, e é exatamente esses novos fenômenos que explicam o que está acontecendo nesse momento. Mas, evidentemente, nós não podemos entender que esse é simplesmente um padrão climatológico. Tem a ver também com o fato de que esse novo padrão de clima, nós precisamos estar preparados, né? Quer dizer, a própria, como se diz, a resiliência dos sistemas socioecológicos, então estar preparados para esse novo fenômeno, e que nós, na verdade, a nossa tendência nas últimas décadas vem sendo exatamente de destruir as possibilidades de resiliência, ou seja, da adaptação às mudanças climáticas. Então, é preciso, sim, que a gente aponte para os fenômenos que vêm acontecendo, porque nós não estamos diante de um fenômeno episódico, conjuntural, nós estamos diante de uma crise estrutural. Precisamos entender radicalmente essa crise estrutural se a gente quiser atuar sobre ela, e esses fenômenos climáticos eles vão se repetir, mas nós podemos estar melhor preparados e não ter a tragédia que nós estamos assistindo aqui, né? Então, esse aqui é um pouco o sentido de situar o debate da agroecologia nesse contexto. Eu entendo que, se nós formos... quer dizer, acho que já está bastante bem explicado o fenômeno das mudanças climáticas, só para dar alguns dados aqui, que são dados bem emblemáticos e poucos, que são suficientes para nós compreendermos e aterrissarmos no debate da agroecologia.
Quer dizer, que só no século XX a humanidade consumiu 10 vezes mais energia do que todo o milênio anterior. Quer dizer, o total de emissão de gases de efeito estufa, nesse período, se nós considerarmos que é o padrão que o IPCC considera, 1750, o início da era industrial, né? Que nós, até 2040, nós deveríamos, quer dizer, e essa era todas as negociações, acordos climáticos, acordo de Paris, que nós deveríamos frear em até 1,5 grau até 2040, em média, acima da média de temperatura em 1750. Mas o tempo está encurtando, e está encurtando em dois sentidos, não só porque nós estamos nos aproximando de 2040, porque 2040 se aproximou de nós. Esse 1,5 grau nós já atingimos no ano passado. Não em média, mas a primeira vez com que se alcançou a temperatura de 1,5 grau acima da era pré-industrial foi ano passado. E já se prevê que, se nada for feito, nós vamos ter picos de até acima de 3 graus em pouco tempo, né? Então, o tempo está se aproximando de 2040 e aquela previsão já não é mais 2040. Então, a acentuação da emissão de gases de efeito estufa, quer dizer, se fala muito assim que a partir da Segunda Guerra Mundial, que temos o fenômeno da grande aceleração de consumo, né, de recursos biofísicos do planeta, inclusive o consumo de combustíveis fósseis. Para dar alguns dados assim que são bastante impactantes, as primeiras 400 milhões de toneladas de CO2 foram emitidas entre 1751 e 1967. Nós precisamos de 217 anos para emissão de 400 milhões de toneladas. Entre 1968 e 1990, ou seja, em 23 anos, nós emitimos mais 400 milhões de toneladas. As outras 400 milhões de toneladas em 16 anos, de 1991 a 2006. E de 2007 para 2018, ou apenas em 11 anos, nós emitimos mais 400 milhões de toneladas. Ou seja, o fenômeno das mudanças climáticas já está descrito e já está compreendido há algumas décadas. Quer dizer, se nós formos ver na ECO 92, portanto, em 1991 para cá, nós já emitimos 800 milhões de toneladas, a mesma quantidade que tinha sido emitido até então, na história da humanidade. Ou seja, de 2007 para cá, quer dizer, desde a crise econômica e de fome, né, que gerou uma série de mudanças planetárias, políticas, quer dizer, apenas 11 anos, nós emitimos 400 milhões de toneladas. Ou seja, se para pegar, quer dizer, desde que eu nasci, em 1966, nós consumimos 3/4 de gases de efeito estufa da história da humanidade. Ou seja, isso é assustador, mas mostra, eu não estou querendo aqui fazer o profeta do Apocalipse, mas mostra que, ao mesmo tempo, nós temos a capacidade de diagnosticar o problema, mas nós não temos a capacidade de enfrentar o problema. Quer dizer, nós temos estamos bloqueados por um sistema de poder que não é capaz de, embora compreenda o fenômeno, nós não temos tido a capacidade de enfrentar o fenômeno. Então, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, nós precisamos, sim, buscar. Quer dizer, eu não estou de acordo com o governador quando diz não estamos na hora de procurar responsáveis. Estamos na hora de buscar responsáveis. E se nós não entendermos as responsabilidades, não no sentido de criminalizar, mas nós precisamos mudar o rumo do modelo de desenvolvimento, senão nós tenderemos não só a acentuar os fenômenos climáticos, mas vamos destruindo a capacidade de nos adaptar a eles. Então, é exatamente a possibilidade, de fato, de um colapso da civilização. Sobre isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, nós estamos diante de uma
esses períodos que eu estou falando, período de 1990 para cá, coincide também com um período em que, de acordos internacionais de comércio, o período do neoliberalismo, que vem já desde a década de 70, e nós temos uma economia globalizada hiperintegrada, onde existe uma espécie de um efeito dominó, né? O efeito sobre as questões econômicas vão gerando efeitos ecológicos sobre efeitos econômicos, mas também efeitos sociais, efeitos sobre a saúde pública, efeitos políticos, né? Então, nós não podemos, temos que ter uma compreensão dessa crise estrutural como uma crise multidimensional, mas é uma crise única, não é uma crise social, ou uma crise ecológica, uma crise climática que merece, portanto, respostas específicas para cada uma dessas crises. E daí, talvez seja uma das grandes dificuldades para nós conseguirmos nos organizar como sociedade, na nossa relação com o planeta, de forma a entender a natureza estrutural dessa crise e buscar saídas que são efetivamente estruturais, né? Então, esse episódio do Rio Grande do Sul, ele faz parte, portanto, de um fenômeno que, na verdade, é um sintoma, é uma expressão dessa crise estrutural. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender, assim, que para explicitar algumas contradições, no domingo, quando nós vimos o presidente Lula elogiando o povo do Rio Grande do Sul pela sua capacidade de inovação, pelo tudo que o povo do Rio Grande do Sul já contribuiu, e deu como exemplo, ao meu modo de ver, um exemplo infeliz, dando que assim que o povo do Rio Grande do Sul teve a capacidade de colonizar outros biomas e expandir o agronegócio, procurando, quer dizer, a modernização do agronegócio brasileiro se deve não só à pesquisa brasileira, mas também ao espírito empreendedor do povo do Rio Grande do Sul. Para mim, eu acho que esse é um exemplo infeliz, porque, na verdade, primeiro que é um exemplo errado. Eu acho que o povo do Rio Grande do Sul ele merece um reconhecimento e respeito, porque foi no Rio Grande do Sul onde nós tivemos as primeiras leis ambientais, que inspiraram, inclusive, a construção de leis ambientais para o Brasil inteiro. O Código Florestal, nós tivemos a primeira lei dos agrotóxicos do Brasil, quer dizer, nós tivemos, foi exatamente no Rio Grande do Sul, quer dizer, a partir da mobilização da sociedade civil, a capacidade de buscar construir novas instituições reguladoras da nossa relação com a natureza, inclusive colocando determinados freios absurdos sobre a forma como a gente se relaciona com a natureza. E esse mesmo Estado é o Estado que há pouco tempo vem desconstituindo boa parte das conquistas ambientais e socioecológicas construídas com muita luta, em muito tempo pelos movimentos sociais ambientalistas da agroecologia no Estado. Em nome da chamada flexibilização ambiental, em 2019, o Ayrton Centeno, inclusive, escreveu um artigo há poucos dias, que saiu publicado no Brasil de Fato, que ele descreve muito bem como que aconteceu a chamada flexibilização ambiental no Rio Grande do Sul, que permitiu com que uma série de, se não me engano, 480 itens da lei ambiental no Rio Grande do Sul foram desconstituídos, né? Quer dizer, com ideias relacionadas a autolicenciamento. Quer dizer, nós não podemos compreender o que está se passando agora sem compreender as mudanças no plano institucional. Absolutamente, nós podemos entender que isso é simplesmente um efeito da natureza contra o ser humano. Quer dizer, o ser humano ele tem capacidade de se organizar através de suas instituições. Nós construímos instituições e estamos agora com esse afã de privatista e de ocupação do solo agrícola, dos territórios com monoculturas, né, com a ideia do agronegócio, nós estamos exatamente desconstruindo os mecanismos de resiliência necessários para que a gente se adapte às mudanças climáticas, né? Então, essas mudanças
ambientais no Rio Grande do Sul, os movimentos ambientalistas, a Agapan em particular, ela, no artigo no Centena, ele fala nisso, que foi considerado um retrocesso de 40 anos. Quer dizer, quando nós devíamos estar aprofundando a nossa forma de relacionamento com a natureza, nós estamos exatamente desconstituindo mecanismos que são extremamente importantes para que a gente crie novas lógicas de convivência social e, ao mesmo tempo, de convivência com a natureza. Então, nós não podemos explicar absolutamente o que está se passando sem esse entendimento. Então, para falar de agroecologia, quer dizer, a agroecologia ela parte exatamente dessa ideia. Eu falei de economia solidária dos sistemas alimentares. Essa economia solidária começa com solidariedade com a própria natureza. Quer dizer, a forma como nós ocupamos o espaço agrário, ela tem a ver com, quer dizer, com regulações institucionais. E isso está na nossa Constituição. O solo e a terra, ela tem uma função social e ambiental. Quer dizer, e essa função social e ambiental ela vem sendo sistematicamente ou não observada, ou agora, mais recentemente, desconstruída, com essa ideia de que nós precisamos fazer passar a boiada, né, no período da pandemia, essa famosa e triste frase de um ministro do Meio Ambiente, que diz que nós teríamos que aproveitar a oportunidade que as atenções estavam todas voltadas para a pandemia, para passar a boiada na desconstituição de leis ambientais. Isso se passou a nível nacional, mas se passou também, e eu gosto de frisar isso, no Rio Grande do Sul. Ou seja, isso tudo para favorecer uma lógica expansionista do agronegócio, que a gente precisa entender o que é isso, né? É uma lógica de produção em monocultura, uma produção em monocultura altamente dependente de combustíveis fósseis. Então, a lógica de organização do espaço agrário em monocultura para exportação, então a ideia da agroexportação, ela depende de uma determinada lógica econômica, que é a economia de escala, a economia de produção em série, para favorecer exatamente esses fluxos dessa comunidade, dessa economia hiperconectada. Então, nós produzimos aqui para mandar para o outro lado do planeta uma soja que vai alimentar o gado, e o aumento do consumo de carne no planeta vai aumentando absurdamente com a expansão das monoculturas, não só no Brasil, mas aqui na América do Sul, na Argentina, nos Estados Unidos, quer dizer, sempre dependendo de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis e monoculturas que vão gerando desequilíbrios ecológicos. Quer dizer, esses desequilíbrios ecológicos se expressam na degradação do solo, na degradação dos recursos hídricos, no surgimento de pragas, dos insetos, chamados de pragas, doenças, e que a resposta a esses desequilíbrios é mais consumo de recursos fósseis na forma de agrotóxicos, na forma de fertilizantes químicos, né? Então, é um sistema que ele vai devorando a base biofísica do planeta. Então, não sem razão, os sistemas agroalimentares eles são responsáveis por cerca da metade da emissão de gases de efeito estufa. Então, se nós estamos querendo efetivamente falar de mitigação de gases de efeito estufa e queremos falar de adaptação, os sistemas alimentares estão na centralidade do problema. E daí a necessidade de nós falarmos de mudanças estruturais dos sistemas agroalimentares. Falar de sistemas agroalimentares é importante porque não estamos falando só da produção. Nós estamos falando da produção, da transformação, ou seja, do processamento desse alimento, da distribuição e do consumo. Então, por um lado, nós temos todo esse encadeamento, desde a produção até o consumo, ele obedece a uma lógica industrial, uma lógica de produção em escala, e uma produção que vai uniformizando as formas, não só de produção, mas de consumo. Então, do lado
do consumo, o que nós temos é uma intensificação nos últimos 20, 30 anos do consumo de ultraprocessados, que são responsáveis, por sua vez, pela geração de talvez, e eu acho que muito provavelmente, os maiores agravos à saúde pública vêm exatamente da má alimentação. Então, é um sistema que, por um lado, deixa uma parte da população sem ter o que comer, ou a insegurança alimentar grave, a fome mesmo, e, por outro lado, uma parte da população com insegurança alimentar e nutricional, porque está consumindo alimentos ultraprocessados. Então, nós temos, por um lado, o problema da fome, por outro lado, o problema da obesidade e das doenças associadas à má alimentação. São fenômenos relativamente novos na humanidade, a convivência desses dois lados, quer dizer, contraditórios, e que são gerados pelo mesmo fenômeno. Por isso que nós temos que ir às causas mesmo. Esse mesmo sistema agroalimentar ele é responsável pela perda da biodiversidade, ele é responsável pela perda dos solos e das mudanças climáticas. Então, nós temos, ao mesmo tempo, um sistema que vai dispensando agricultores e agricultoras, porque ele é um sistema, a sua própria lógica econômica é de dispensar trabalho. Cada vez mais, a agricultura é uma agricultura sem agricultores. Então, nós vamos vendo que os grandes territórios agrários eles vão sendo despovoados, isso é um fenômeno mundial, a juventude não está mais no mundo rural, e a população cada vez mais concentrada em grandes megalópolis, né? Um processo de urbanização também bastante acelerado. Ou seja, os sistemas agroalimentários também são responsáveis pela concentração demográfica, que é um dos grandes problemas ecológicos que a humanidade vivencia. Quer dizer, com a concentração demográfica, fica cada vez mais difícil de organizar um sistema de produção e de distribuição que não seja baseado exatamente na lógica industrial. Então, é preciso desconcentrar a população no território. Isso é uma condição fundamental se nós quisermos conviver com as mudanças climáticas. Bom, não vou enveredar por esse caminho, mas entrar um pouco na ideia de que essa lógica econômica que preside esses sistemas, não sem razão, e eu acho que isso é importante, a gente analisar o próprio conceito que define essa agricultura. Quer dizer, não é uma agricultura que se define com o termo agricultura, se define com o termo agronegócio. Quer dizer, agronegócio é porque o objeto mesmo dessa prática econômica é gerar negócio, gerar lucro. Ultimamente, os ideólogos desse sistema estão talvez um pouco envergonhados com esse sufixo negócio e costumam se auto-intitular simplesmente como o agro. Né? O agro, que é pop, o agro que é tech e o agro que é tudo. Quer dizer, o sufixo negócio ele foi ocultado nessa propaganda ideológica. É bem importante a gente entender isso, porque essa lógica econômica de maximização de lucro no curto prazo, ela contradiz uma história multimilenar da humanidade nesse planeta. As agriculturas, no plural, a razão de ser dessas agriculturas não é só a produção de alimentos, mas a produção de uma série de funções ecológicas e sociais e de atendimento a necessidades das diferentes sociedades no decorrer da história. E de uma hora para outra, essas agriculturas ela vai perdendo essas funções para ter uma função única, que é a geração de capital financeiro em benefício de um número muito pequeno de corporações, que hoje controlam, né, a política pública, controlam o Estado. Então, nós não podemos entender, talvez essa seja uma das principais razões para que a gente compreenda a inércia
a inércia institucional diante da evidência das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são explícitas, e diante dessa evidência, nós temos, por um lado, o puro negacionismo, que cresceu espantosamente na última década, quer dizer, o negacionismo que nós assistimos bastante no Brasil, inclusive o negacionismo também da pandemia, e agora o negacionismo das mudanças climáticas, são aquelas pessoas que veem nas evidências científicas assim, algum projeto subterrâneo de um globalismo cultural ou qualquer outro esse tipo de discurso que vai exatamente no sentido de frear as mudanças políticas e institucionais necessárias. Esse é um lado da questão, que vai gerando bloqueios às grandes mudanças, e esse lado é um lado que tem uma força social muito grande. Nós não podemos, quer dizer, nem mesmo, e mais uma vez, a evidência aí desse fenômeno no Rio Grande do Sul, nem mesmo diante dessas evidências, nós vemos vozes que, assombrosamente, vêm negando que existe algum tipo de responsabilidade política, institucional, e que são exatamente as mesmas vozes que dizem que não está na hora de buscarmos os responsáveis. Então, é bem importante de entender que as mudanças institucionais elas dependem de força social, de força de implementar mudanças, né? Então, esse é um lado. Agora, existe um outro lado, que eu diria que é um lado dominante, que é o lado que sim reconhece a necessidade de mudanças na economia. Fala-se muito da necessidade de uma transição energética, ou de uma transição ecológica, uma transição energética, mas essa transição ela está muito baseada numa determinada ideia que alguns autores vêm chamando do consenso da descarbonização. O que é isso? Depois do consenso de Washington, que afirmou o neoliberalismo como um projeto necessário para o enfrentamento de várias questões sociais da humanidade, quer dizer, que o neoliberalismo seria, assim, digamos assim, o fim da história, né? Uma vez que nós chegaríamos na instituição perfeita de regulação social, que é o mercado. Os grandes mercados, eles regulam a vida social, quer dizer, e que cada pessoa ela vai virar uma empreendedora, né? Quer dizer, um empreendedor de si mesmo, quer dizer, esse fenômeno da uberização que nós estamos vendo, quer dizer, agora, o que substitui essa ideia, não negando a ideia do liberal, do pensamento liberal, é o chamado consenso da descarbonização, ou seja, reconhece que existe um problema, uma questão séria, emergencial, que precisamos enfrentar, e nós precisamos, portanto, mudar a forma de produzir energia. Não se fala na forma de consumir energia, se fala simplesmente que nós precisamos substituir a energia fóssil e descarbonizar a nossa economia com energias chamadas renováveis. Nós estamos assistindo, esse é um fenômeno global, inclusive o Brasil não foge disso, nós estamos vendo um debate público, nós temos países assumindo compromissos com a descarbonização, como se a descarbonização fosse o elemento necessário e único, suficiente, para enfrentar a complexidade da crise que nós estamos envolvidos. É evidente que é necessário substituir o consumo de combustíveis fósseis. Isso está fora de questão. Mas nós não podemos substituir esse consumo mantendo a mesma estrutura de poder que nos trouxe a essa situação atual. Quer dizer que, na verdade, o que precisa ser questionado é a estrutura de poder corporativo que comanda a forma como os territórios, o solo, vem sendo ocupado. Então, por um lado, nós temos, pelos movimentos sociais, um conjunto de iniciativas que eu diria assim, mais de natureza socioecológica, e aí a agroecologia e a economia solidária,
elas se filiam a essa perspectiva de construção de um novo sistema agroalimentar não dependente de combustível fóssil, dependente da energia solar, assim como foi historicamente a agricultura. Então, a agroecologia, ela parte exatamente da ideia de refundamentar a agricultura na natureza, baseando na fotossíntese, baseando na biodiversidade, baseando na cultura local e fazendo com que também se reconstituam os padrões de produção, distribuição e consumo de alimentos. Ou seja, a cultura alimentar que também está sendo destruída. Isso significa que o tema da agroecologia é o todo o sistema agroalimentar e não só a produção. Nós precisamos, portanto, reconstituir a forma como se produz, a forma como se transforma, quando é necessário transformar, porque nós precisamos retomar o consumo de alimentos frescos, e para isso é preciso aproximar a produção do consumo, aproximar, inclusive, do ponto de vista físico. Isso significa a relocalização dos sistemas alimentares. Quer dizer, essa é um princípio básico da agroecologia. Quer dizer, não só a produção com biodiversidade, produção baseada nos ciclos ecológicos, na fotossíntese, na biomassa, mas também fazer com que seja essa produção biodiversa ela seja absorvida pelos mercados e consumidas com proximidade. Então, isso que daí que se constrói as agriculturas. A agricultura não está só na produção, ela também está no consumo. Existem culturas alimentares. E essas culturas alimentares elas precisam ser reconstituídas. Isso faz parte da agroecologia. Não sem razão, nós, no último Congresso de Agroecologia, realizado em novembro, aqui no Rio de Janeiro, nós falamos muito dessa questão das culturas alimentares, estruturamos uma chamada da cozinha das tradições, como que esses conhecimentos eles precisam ser não só reconhecidos, mas devem ser promovidos pelas políticas públicas, de forma que nós precisamos superar a fome com alimento saudável e adequado. Saudável no sentido de alimento que promova bem a saúde, mas adequado no sentido que é culturalmente adequado. Nós não podemos, mais uma vez, sair do mapa da fome com o consumo de ultraprocessado, como nós fizemos anos atrás. Quer dizer, nós nos congratulamos que nós saímos do mapa da fome das Nações Unidas, mas nós entramos no mapa das doenças associadas à má alimentação. Não sem razão que a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, organizada pelo Conselho, ela teve no seu lema a ideia da comida de verdade no campo e na cidade. Quer dizer, quando a gente está falando de comida de verdade, nós não estamos falando de ultraprocessado. Nós temos um guia alimentar da população brasileira que tira a possibilidade do Estado mesmo promover e incentiva a sociedade a comer comida de verdade. Ou seja, excluindo os ultraprocessados. Agora, o que isso tudo tem a ver com mudança climática? Isso tudo tem a ver com mudança climática porque, inclusive, se fala na ideia da sindemia global. A sindemia global ela converge 3 grandes pandemias. A pandemia da mudança climática, que é uma doença do planeta, a pandemia da fome e a pandemia da obesidade. As 3, elas se realimentam mutuamente, por isso que se chama de uma sindemia. E todas elas estão associadas à forma como os sistemas alimentares estão estruturados. Se nós queremos efetivamente enfrentar o problema da fome, enfrentar o problema da má nutrição, das doenças associadas à má alimentação, a questão da saúde ambiental, a questão das mudanças climáticas, nós precisamos da agroecologia. Não há outra alternativa. Quer dizer, portanto, e nós temos no Brasil um movimento agroecológico bastante forte, inclusive no Rio Grande do Sul, que é um dos movimentos agroecológicos pioneiros no Brasil, mas esse movimento ele vem procurando construir novas políticas, vem defendendo em associação com outros movimentos da justiça climática, com o movimento feminista, com o movimento da economia solidária, com o movimento da saúde coletiva,
procurando influenciar o desenho de políticas públicas. E o papel do Estado. O Estado precisa retomar um papel fundamental na regulação dos sistemas alimentares. O alimento, isso foi um dos elementos que eu coloquei na outra oportunidade que eu tive para estar debatendo aqui. O alimento ele não pode ser tratado como uma mercadoria, como outra qualquer. O alimento é um direito, também está na nossa Constituição. Então, se é um direito, o Estado ele precisa assegurar o alimento saudável e adequado para toda a população. Então, o alimento saudável ele não pode ser um privilégio de uma parcela da população que tem capacidade de comprar esse alimento, enquanto a maioria da população está condenada a consumir alimentos ultraprocessados. Então, como que é possível democratizar a alimentação saudável e adequada? Ocupando o solo agrícola de outra forma, não com grandes latifúndios monocultores, mas ocupando com a agricultura familiar, camponesa. Porque é essa agricultura que tem a possibilidade de produzir, primeiro, a vocação dessa agricultura, ela é de produzir alimento e produzir alimento diversificado. A vocação dessa agricultura é de produzir e comercializar em mercados locais. Infelizmente, também as políticas públicas para a agricultura familiar induziram uma parcela importante, inclusive no sul do Brasil, a produzir commodities, produzir soja, produzir milho, produzir café, produzir cana-de-açúcar para exportação. Então, a agroexportação não é um fenômeno só dos grandes proprietários da agricultura capitalista, mas também na agricultura familiar, pelo fato de nós termos também, há mais de 30 anos, políticas para a agricultura familiar muito mal concebidas. Então, nós precisamos, a política de agroecologia, que está em construção, nós já tivemos uma política de agroecologia, a gente tem expectativa de, no meio do ano, lançar um novo plano nacional de agroecologia e produção orgânica. Essa política ela não tem uma orientação de ser uma política de nicho para alguns poucos agricultores e agricultoras e para alguns poucos consumidores e consumidoras. Não. A política de agroecologia tem que ser entendida como uma política para toda a agricultura brasileira. Isso significa aumentar o espaço da agricultura familiar. Daí a necessidade fundamental de falarmos de reforma agrária. Um dos grandes travas a uma sociedade mais homogênea do Brasil é o fato de que esse país ele foi formado sobre o latifúndio monocultor e até hoje é uma economia baseada no latifúndio monocultor. Se nós não mexermos nessas estruturas de poder, nós não temos condição de enfrentar a mudança climática, nós não temos condição. Não adianta essa ideia que essa transição energética vai ser feita com usinas eólicas. Inclusive, eu estou aqui com a camisa do movimento de mulheres do Polo da Borborema, que é um território no estado da Paraíba, onde há muitos anos vem sendo construído um movimento agroecológico muito forte, onde está se apontando um caminho muito importante para não só para enfrentamento da fome, para geração de emprego, geração de renda, onde houve reforma agrária, onde se promove saúde, onde tem mercados locais e onde se dá respostas às mudanças climáticas. E sobre esse território, e com apoio do Estado, se estimula a implantação de parques eólicos. Ou seja, um projeto, grandes parques eólicos, que não é só nesse território, ou parques solares, que vão inviabilizando uma outra possibilidade, que é uma possibilidade já testada, e que não é só uma possibilidade de mudança no padrão energético. Como eu estou dizendo, como é uma crise estrutural, ela precisa ser enfrentada estruturalmente. Então, são soluções que, como se chama no jargão, é um ganha-ganha. Ganha o ambiental, ganha o econômico, ganha o social, ganha o cultural, ganha a saúde. Então, a agroecologia ela tem essa perspectiva de ganha-ganha. Uma possibilidade dessa de implantar grandes parques eólicos, eventualmente você pode descarbonizar a economia, mas você vai perder na saúde, você vai perder no meio ambiente, você vai perder no social, porque esses parques eles violentam o direito das populações de estarem nos seus territórios.
violenta o direito de estar, não é de ir e vir, é de estar e de permanecer. Então, várias populações da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, vão tendo seus territórios ameaçados em nome de uma transição energética em nome do consenso da descarbonização. Então, mas que não altera essencialmente a lógica econômica liberal, quer dizer, muitas vezes essa energia que está se produzindo nesses territórios sequer é energia para consumo no Brasil, é energia para produzir, para exportação, para a economia verde da Europa, para produzir hidrogênio para os carros rodarem na Europa. Ou seja, nós estamos produzindo aqui, desconstituindo territórios onde estão sendo construídas alternativas para exportar hidrogênio. Ou seja, é uma sucessão de absurdos. Então, por isso é necessário, sim, apontar para os responsáveis. Nós precisamos, quando a gente fala numa política de agroecologia, quer dizer, a política de agroecologia, ela precisa estar sendo tratada e reconhecida pelo Plano Clima. Nós estamos também construindo um plano de clima, que ano que vem nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil, e nós temos compromissos, quer dizer, nós podemos descarbonizar a economia. E a agroecologia descarboniza a economia, mas não descarboniza simplesmente porque não consome petróleo, é porque consome menos energia. Nós não dependemos também de energia que venha do parque eólico, nós dependemos da energia solar transformada em biomassa. Então, os sistemas agroalimentares, eles podem, com base na agroecologia, eles podem baixar brutalmente o consumo de energia fóssil, que exatamente é um dos maiores consumidores. Agora, é necessário que a gente estabeleça uma nova relação com o solo. Então, a gente precisa democratizar a terra, precisa democratizar os bens naturais para que se estabeleça uma economia, que é a economia solidária, e essa economia ela terá a capacidade não só de dar respostas contundentes à questão da mudança climática, mas, ao mesmo tempo, associada a isso, um conjunto de outros benefícios para a população. Benefícios em termos sociais, benefícios em termos da distribuição demográfica, de oportunidade de trabalho, da alimentação saudável e assim sucessivamente. Então, é bem importante a gente ter esse tipo de situar a agroecologia nesse contexto. Vou até fazer aqui referência a um outro artigo que eu li antes de ontem, do Moisés Mendes, que é um jornalista aí do Rio Grande do Sul. Eu achei muito interessante, recomendo esse artigo para quem ainda não teve oportunidade, porque ele chama a atenção para alguns aspectos assim bastante contraditórios sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele fala sobre os sacos de areia no Mauá, né, na Avenida Mauá. Quer dizer, ele fala que na véspera da enchente foram colocados sacos de areia. Essa foi a atitude de prevenção adotada. E esses sacos de areia, absolutamente, diante da magnitude do que foi, não tiveram a menor condição, eles foram destruídos e a cidade foi alagada em Porto Alegre. Mas o que ele chama a atenção, que é bastante interessante, é que esses sacos estão a poucos metros do cais do Porto, onde há 2 meses foi realizado a South Summit Brasil, ou seja, um evento que foi promovido, assim como se Porto Alegre se tornaria a capital mundial da inovação, do empreendedorismo, né, das ideias para o século XXI. Ele, inclusive, ironicamente, no artigo, ele se pergunta, será que os sacos de areia no cais da Mauá estavam entre essas inovações? O que ele chama a atenção, na verdade, e que eu me permito evocar o artigo, porque ele chama a atenção o fato de que na onda do neoliberalismo houve uma grande privatização dos serviços públicos, então se perde uma inteligência coletiva instalada no Estado,
e entrega-se atribuições que são públicas para a iniciativa privada, cujo motor é a produção de lucro no curto prazo. Então, um fenômeno como esse, você vai sucateando essa capacidade pública de regular, por exemplo, o sistema alimentar, e vai deixando os sistemas alimentares entregues à iniciativa privada. O alimento entregue à iniciativa privada. Mas assim como a água, a gestão da água, a privatização da água, a privatização da educação, a privatização da saúde, vai entregando isso tudo para a iniciativa privada que não tem o menor interesse de atender interesses públicos, está ali interessado nos serviços, quer dizer, uma espécie de entreguismo. Então, é bem importante porque esse evento que aconteceu há 2 meses atrás, em março, ele ocorreu no mesmo lugar onde há 2 décadas atrás aconteceu o Fórum Social Mundial, onde estavam sendo debatidas ideias coletivas para pensar soluções coletivas para os problemas que são coletivos. Então, eu acho que é uma bela metáfora do que está acontecendo. Acho que o Moisés foi bem feliz ao mostrar que nós estamos entregando para os mercados aquelas soluções, chamadas soluções das startups, né, que deveriam estar sendo debatidas na arena pública. Então, nós não temos a menor possibilidade de enfrentar esse tipo de fenômeno, e a agroecologia ela depende de soluções coletivas. Não existe nenhuma possibilidade de nós construirmos sistemas agroalimentares democratizadores se não for a partir exatamente da mobilização nos territórios da sociedade, de quem produz alimento, de quem transforma o alimento, de quem consome o alimento, né? Junto com o Estado. O Estado ele regulando e colocando limites à iniciativa privada, porque a iniciativa privada, e eu não estou aqui advogando contra a iniciativa privada, absolutamente, porque a iniciativa privada ela pode perfeitamente combinar. O que eu estou advogando é contra são grandes corporações mundiais que definem a política pública através dos acordos internacionais. Então, nossos estados eles estão cada vez mais reféns, sem capacidade de governar, e não existe nenhuma possibilidade de solução e de promoção da agroecologia com base nessa lógica privatista, entreguista. Então, para encerrar, nós estamos aí diante da possibilidade, quer dizer, que esse fenômeno e essa tragédia, que eu vou me permitir aqui chamar de tragédia-crime, que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que ela sirva de algum aprendizado para que a sociedade civil e o Estado democrático e os gestores públicos democráticos eles entendam, tenham mais uma chance de entender, como teve na pandemia, e parece que a pandemia já foi esquecida, né? O que aconteceu na pandemia? O que aconteceu na pandemia foi uma grande rede de solidariedade. A economia solidária se manifestou a partir dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, como está acontecendo agora. Nós não vemos o agronegócio se mobilizar em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Nós não vemos isso. E se por acaso nós virmos, vai ser no sentido de empurrar o ultraprocessado para a população consumir, assim como foi na pandemia. Nós vimos aí a Solidariedade SA, Sociedade Anônima. Nós não queremos solidariedade SA, nós queremos a solidariedade visível, aquela visível que vem da sociedade, e que o Estado reconheça essa capacidade da sociedade de promover e dar respostas lá nos territórios. É esse Estado democrático de direitos que nós precisamos. Sem ele, nós não teremos a menor condição de construir a agroecologia, nós não teremos a menor capacidade de enfrentar a emergência climática. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Fico aqui à disposição para as questões. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Já nesse ano, esta intervenção que tanto nos provoca, desculpa. Eu queria lembrar que o evento do ano passado se intitulava Pandemia, Guerra, Fome e a Insustentabilidade do Agronegócio. Então, talvez tenha gente que está participando agora que gostaria de assistir, procurem. Então, repito, Pandemia, Guerra, Fome e a Insustentabilidade do Agronegócio. Então, vocês podem acessar, o nosso colega já colocou
também o currículo do professor Paulo para conhecer mais, caso alguém tenha entrado um pouquinho depois. As perguntas já estão chegando. Vamos começar pela primeira pergunta, que é do Padre Gabriel Guarnieri, que diz: até que ponto o agronegócio é uma questão política de eleições de partidos? Como a agroecologia pode se desenvolver se os líderes que a defendem perdem as eleições? Bom, eu agradeço muito a pergunta, porque ela ajuda a desenvolver essa ideia. Eu não diria que o agronegócio é uma questão de partidos, Padre Gabriel. Essa tua pergunta ajuda muito a desenvolver a ideia, porque mesmo em partidos progressistas, e não só no Brasil, mas ainda a questão ambiental ainda não foi suficientemente compreendida e incorporada com uma possibilidade de nós organizarmos uma outra sociedade, né, que tenha a ver com os valores democráticos e de esquerda, né? Ou seja, se a gente quiser colocar nos campos ideológicos, o domínio do pensamento liberal, ele infelizmente também está presente nos partidos progressistas. E aqui eu estou dando um exemplo dessa ideia da transição energética que está dominando o atual governo federal. Nós não podemos dizer que esse não é por pressão do Congresso, não é por necessidade de governança, e a gente precisa negociar com o Congresso. Absolutamente, isso é convicção de que nós precisamos descarbonizar, e descarbonizar significa implementar grandes parques eólicos, e o agronegócio é uma necessidade. O agronegócio é uma necessidade porque ele exporta, porque ele sustenta a economia, o que é uma falsidade. Isso é importante, a gente precisa desmistificar isso. Não é verdade que o agro... É evidente que uma economia que foi reprimarizada desde a década de 90, que nós vamos destruindo nossa indústria, vamos destruindo os serviços e vai reprimarizando na base do agronegócio e da mineração, evidentemente que nossa agricultura, a nossa economia, ele fica cada vez mais dependente desse setor primário. Mas nós precisamos pensar um outro tipo de economia, onde o setor primário, secundário, ele se articule de forma sustentável, quer dizer, com base nos processos ecológicos. E essa compreensão ainda é muito limitada mesmo no bloco de esquerda. Então, assim, pensar uma perspectiva ecossocialista, ela é uma luta ainda dentro dos partidos progressistas. Nós temos assim uma dificuldade muito grande de... eu fiz citação agora dessa fala do presidente Lula no domingo, que essa exportação da lógica empreendedora dos gaúchos para a Amazônia, quer dizer, isso é uma fala convicta de que o agronegócio ele é um grande salvador da pátria. Não é, absolutamente, ele é a trava. A boa parte dessa economia que ela é exportada, os recursos, primeiro, o Estado ele subsidia pesadamente essa economia. Se não fossem os pesados subsídios públicos, os pesados perdões de dívida, as isenções fiscais, esse agronegócio ele não sustentaria. Quem sustenta o agronegócio é o povo brasileiro. Precisa ser dito isso. E esse lucro do agronegócio ele não é socializado, ele é privatizado. Então, quer dizer, ele extrai, ele drena as economias da sociedade e ele não devolve nada, absolutamente nada. Então, essa é uma falácia, essa ideia de que o agronegócio sustenta a sociedade. Nós vemos na Argentina, na Bolívia, nós vemos que essa expansão desse setor primário independe isso dos partidos mais progressistas ou menos progressistas. Nessa onda rosa que nós tivemos na década de 2000 nos países da América Latina, todos continuam baseando na exploração de minério, de petróleo e no agronegócio. Então, esse é um debate complicado, porque não basta ganhar a eleição, é preciso ter força social. Então, é isso que eu insisto. É preciso que os movimentos sociais eles consigam
pressionar, evidentemente, que aqui eu não estou advogando, eu estou advogando em favor de eleições de gestores democráticos que dialoguem com a sociedade. Não é sem razão que esse governo é que vai lançar uma política de agroecologia, não foi o outro que destruiu. Nós precisamos de governos mais democráticos, que dialoguem, e é nas margens que esses governos vão nos abrindo que nós vamos fortalecendo a sociedade civil para ir mudando os planos e as perspectivas políticas desses governos. Então, essa pergunta é bem importante, porque não é suficientemente incorporada uma perspectiva socioecológica, e parece que a questão ambiental é um assunto de ambientalistas. Não é um assunto de ambientalista, porque nós também temos ambientalistas fascistas. Nós temos ambientalistas fascistas e que acreditam num fascismo ambiental, no ecofascismo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma sociedade democrática que estabeleça uma outra relação com a natureza e com a sociedade. Então, nós precisamos de uma perspectiva ecossocial, né? E isso ainda estamos bem distantes, mas nós estamos construindo, e o Brasil é um dos países no mundo que é protagonista nessa agenda agroecológica. Então, obrigado pela pergunta, padre. Professor Paulo, tem um comentário aqui que diz, André Gonçalves diz, parabéns, Paulo, e depois Lúcia Helena Santana Ferreira, parabéns, excelente explanação. E temos uma pergunta que diz, professor, o senhor acredita que a reconstrução da agricultura do Rio Grande se dará numa nova base mais ecológica? Essa é a grande chance? Eu acho que ou será com essa perspectiva ecológica, ou não será, não haverá reconstrução. A continuar a lógica expansionista do agronegócio, favorecida pelas mudanças institucionais promovidas pelo último governo, federal e estadual, o que nós vamos ver é a desconstrução, ou a destruição. E esse fenômeno, e a próxima vez que ocorrer um fenômeno semelhante, pluviométrico, e a tendência é de acontecer, porque nós estamos num novo normal, nós entramos num novo normal. Quer dizer, nós não podemos achar que o que aconteceu agora é um fenômeno episódico, já falei isso. A possibilidade de acontecer outras vezes é grande, e vai se acentuar. Então, isso não significa um discurso catastrofista, significa que nós precisamos nos preparar. E para nos prepararmos, nós precisamos de mudanças estruturantes, a começar pela agricultura. Quer dizer, a agricultura, ou, se nós quisermos falar, nos sistemas agroalimentares, que vai desde a produção até o consumo. Eu insisto nessa tecla porque, se nós não tivermos uma perspectiva ecológica que altere as formas de produção e consumo de alimentos, nós não estaremos preparados, essas bacias hidrográficas que alimentam o Guaíba, elas, das próximas chuvas, estarão menos preparadas ainda para conter o fenômeno. Então, não adianta saco de areia, não adianta comporta no Guaíba, porque nós precisamos tratar como um sistema amplo, que tem não só as relações climáticas, ecológicas, o solo, a floresta, mas também a economia, a alimentação, a fome, a desnutrição. Quer dizer, a única possibilidade que nós temos de reconstruir para evitar que esse tipo de fenômeno ocorra de novo, não a chuva, porque a chuva, a tendência, quer dizer, o estrago já foi feito, né? Mas nós podemos nos adaptar e construir uma sociedade melhor do que nós temos, mesmo com mudança climática. Esse é que é o recado que precisa ser entendido. Mudança climática ela não significa o colapso. O que significa o colapso é a continuidade da forma como nós estamos atuando diante das mudanças climáticas. Isso sim. Então, eu acredito sim que o Rio Grande do Sul ele é portador de muita experiências pioneiras, pensadores pioneiros, agricultores e agricultoras pioneiras. A primeira feira, para quem conhece a feira de Porto Alegre, orgânica, ecológica, ela, quer dizer, é uma expressão muito viva da capacidade
que se tem de construir soluções onde, lá atrás, na década de 90, nós estamos falando, foi no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil que se construiu os sistemas participativos de garantia que hoje estão espalhados pelo mundo. Sabe, nós estamos falando de muita inovação vindo aí dessa região. Então, nós temos essa capacidade. Agora, nós precisamos enfrentar os bloqueios estruturais políticos que impedem que essas capacidades elas se desenvolvam e que se irradiem e que sejam assumidas pelo conjunto da sociedade. Por isso que esse nosso congresso último, nós falamos da necessidade de botar a agroecologia na boca do povo. A agroecologia não pode ser um assunto só de agricultores pioneiros ou de um conjunto de acadêmicos que estão na Associação de Agroecologia. Não é isso. A agroecologia ou ela é assumida coletivamente para que a gente possa mudar as políticas públicas, ou nós continuaremos com boas experiências, e as boas experiências não são suficientes, boas e limitadas, experiências locais, isoladas uma das outras, elas não serão suficientes para fazer frente ao desafio que a humanidade está se deparando. Temos o Christian Link da Luz, que diz parabéns, ONG Onda Verde de Torres, Rio Grande do Sul. E temos uma pergunta aqui, é possível, eu não consigo ver bem, é possível se sustentar com economia solidária? Bom, a humanidade se sustentou historicamente com economia solidária. O capitalismo é um fenômeno recente na humanidade. Mas a humanidade cresceu muito nos últimos séculos. Sim, mas cresceu mal. E nós estamos nessa situação exatamente pela forma como nós crescemos. Quer dizer, eu falei aqui da grande aceleração, desse fenômeno de relação da humanidade com o planeta, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. O que ocorre? Nós transferimos para a natureza, para homogeneizar mais com a social-democracia, o estado de bem-estar social, o que nós fizemos? Nós transferimos para a natureza o custo de pagar o estado de bem-estar social. Quer dizer, nós precisamos de um estado de bem-estar social que preserve a natureza. Isso se chama economia solidária. A economia solidária significa, para dar um exemplo muito claro, nós não podemos ter bilionários no planeta. Isso não é solidário. Os bilionários, eles são responsáveis pelo que está acontecendo, porque eles estão acima dos estados, eles definem as políticas públicas. Então, para concretizar, quando a gente fala em economia solidária, tem um papel do Estado importantíssimo na regulação da economia, ou seja, da regulação dos mercados. Os mercados, eles não podem ser entregues a bilionários. Os mercados, eles são a invenção da natureza, da humanidade, exatamente para que a gente possa conviver melhor. O mercado é uma instituição multimilenar na humanidade. E ele sempre funcionou, não tem nada a ver com esse negócio de essas ficções que foram criadas das mãos invisíveis, né, do Adam Smith, e que a lei da oferta e da procura, isso é ficção, isso não existe. O que sustenta essa economia neoliberal são os Estados. O discurso é de que não precisa de Estado, mas o Estado está ali sempre para salvar essa economia. Então, nós precisamos de uma outra economia fundamentada na economia solidária. O que significa isso na prática? Que nós precisamos rediscutir os valores. O valor de uma economia, ela não é só o valor financeiro. O valor de uma economia que organiza bem uma sociedade são vários valores. Valores éticos que são construídos, por exemplo, num sistema participativo de garantia. O sistema participativo de garantia é um dispositivo de economia solidária. Por quê? Porque para você colocar no mercado um produto que você diz que é ecológico, você não está pagando ninguém para dizer que você está falando a verdade. Isso é a privatização da confiança. O sistema participativo de garantia, ele permite com que, solidariamente, quem produz entre si, também os consumidores, eles estabeleçam relações de confiança e que diz, eu estou dizendo que esse alimento é ecológico e a minha palavra e ao mesmo tempo, uma regulação local,
ela está assegurando que aquele alimento é ecológico. Então, eu posso consumir com confiança esse alimento, porque eu sei que esse alimento é muito mais seguro do que aquele que teve um cartório, que são as certificadoras, que estão sendo pagas para dizer que você está falando a verdade. Então, um sistema participativo de garantia, ele é mais eficiente na garantia, ele é mais solidário, ele gera relações sociais. É isso que nós estamos falando de economia solidária, não estamos falando de algo que não existe. Né? É possível disseminar os sistemas participativos de garantia para regular os sistemas agroalimentares? Claro que é. É possível. Por que não se dissemina? Porque existem bloqueios institucionais. O que nós deveríamos estar colocando selo não era no alimento ecológico, era no transgênico, né? Era no ultraprocessado. A gente devia estar desestimulando que a população consuma ultraprocessado e ter políticas públicas, né, que estimule a produção da alimentação ecológica e que esse alimento ele circule com base em redes de economia solidária. Então, esse é o valor que nós estamos promovendo. Uma outra relação ética na economia, onde existe cooperação e onde existe solidariedade. E não a ideia de uma economia do empreendedor de si mesmo, onde cada um ele é profissionalizado para competir nos mercados. Nós precisamos substituir essa ideia de competição pela ideia de cooperação e de solidariedade. Né? Então, é perfeitamente possível e, mais do que possível, é absolutamente necessário que a gente leve mais a sério a ideia da economia solidária. É uma pena, e me dá a oportunidade de falar isso aqui, que nós temos hoje, mais uma vez, uma Secretaria de Economia Solidária, mas essa Secretaria de Economia Solidária não está no Ministério da Economia, está no Ministério do Trabalho. E uma secretaria, ao meu ver, bastante marginalizada, sem recursos, sem reconhecimento. Então, se nós queremos... por que não avança a economia solidária? Porque não tem apoio institucional. E se nós não tivermos um avanço da perspectiva da economia solidária, também a agroecologia não avançará. Então, é preciso ter essa compreensão que, se não é maior, não é porque não demonstrou efetividade, não é maior porque existem bloqueios institucionais poderosos que estão exatamente nos grupos que se beneficiam do agronegócio e da economia capitalista. Temos, então, agora a pergunta que diz: gostaria de perguntar sobre uma relação de passivo socioambiental entre a agroecologia e o agronegócio para evidenciar a insustentabilidade desse modelo. Você pergunta uma relação de passivo socioambiental. Eu não sei se eu compreendi bem, Christian, sua questão. Vou arriscar uma resposta, se for exatamente o que você perguntou, senão você coloca no chat de novo para eu complementar. A agroecologia, ela, como eu falei logo no início, eu entendo a agroecologia como uma economia solidária dos sistemas alimentares. A construção dela, ela se faz dentro desse ambiente extremamente hostil à sua própria existência e extremamente favorável à expansão do agronegócio. A começar pelas, né, como eu já falei, as regras ambientais, mas também os incentivos fiscais, a promoção ideológica, quer dizer, todas as condições, elas são muito favoráveis. Então, você tem, na verdade, um efeito de conflito entre duas perspectivas. E são duas perspectivas que não se conciliam no espaço e no tempo. Então, não é verdade um discurso que tem espaço para todo mundo. Não existe esse espaço para todo mundo. Por quê? Porque o agronegócio ele tem uma dinâmica expansiva. Ele passa por cima. Literalmente passa por cima. Os aviões pulverizando agrotóxicos, eles inviabilizam a possibilidade de você organizar a produção e a distribuição com outros padrões. Os transgênicos que se disseminam, eles inviabilizam. Os supermercados que vão sendo
dominando o varejo alimentar, vão inviabilizando os mercados locais, né? Então, existe uma relação claramente de conflito entre a perspectiva do agronegócio, dos sistemas alimentares industrializados, e a perspectiva da agroecologia. Esse conflito a gente pode entender exatamente entre a contradição entre a economia capitalista e a economia solidária, social e solidária. Quer dizer, que são outras formas de organização social e que são irreconciliáveis. Isso a gente vê, na verdade, a gente gosta muito na agroecologia de falar de territórios, porque são territórios em disputa, né? Por mais que você tenha uma demonstração empírica da agroecologia em vários lugares, em vários territórios do Brasil e no mundo, mas são experiências que são sempre confinadas e ameaçadas, sempre na resistência, né? Então, existe, de fato, um passivo, né? Existe uma tensão que precisa ser desmontada. Como se desmonta? Por exemplo, todo ano, o governo ele lança os planos de safra. Agora mesmo, no meio do ano. Meio do ano é o período que se lança os planos de safra. A produção industrializada, chamada moderna, com agrotóxico, tem todos os incentivos de soja, tem muito incentivo. A produção agroecológica, ela tem muito pouco incentivo. Então, o que nós estamos defendendo não é só que mais recursos públicos sejam canalizados na direção da promoção da agroecologia, mas é preciso botar um freio do outro lado. Porque se você só coloca recursos para a agroecologia e o agronegócio continua recebendo incentivos cada vez maiores, a tendência do agronegócio é passar por cima da agroecologia. Então, para dar um exemplo concreto, nós defendemos, na Articulação Nacional de Agroecologia e em vários outros movimentos, um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. É necessário. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E é possível, tecnicamente. Do ponto de vista agronômico, é perfeitamente possível diminuir o consumo substancialmente sem mexer em 1% do PIB agrícola. Porque não é verdade esse discurso do agronegócio de que nós vamos diminuir o consumo de agrotóxicos e vamos ameaçar a economia do agronegócio. Não é verdade. Nós temos alternativas técnicas, o único que ganha com o consumo boçal de agronegócio são os vendedores de agronegócio, são as grandes empresas, não são nem os agricultores. Tanto é que os agricultores, inclusive os grandes, os capitalistas, estão em busca de soluções de base agroecológica. Agora se fala muito dos bioinsumos e tudo, que é uma outra discussão, porque eles estão quebrados. O custo de produção, como o preço do petróleo aumenta, os custos dos insumos agrícolas aumentam, o grande agronegócio está em crise. E quem sustenta, como eu já disse, é o próprio Estado. Então, o agronegócio não ganha com esse consumo boçal de agrotóxico e de fertilizantes. Não ganha. Todos perdem. A sociedade inteira perde. Mas, evidentemente, que as grandes corporações elas têm um poder de lobby muito grande sobre o Estado, sobre os grandes think tanks, né, que vão também sobre a grande mídia, a mídia corporativa, que vai promovendo, né, essa falsa verdade, né, porque a sociedade vai sendo bombardeada com essas mentiras. Então, na verdade, essa contradição ela precisa ser enfrentada, e o enfrentamento não está só na promoção da agroecologia, isso que eu quero dizer, ela precisa botar freio também na dinâmica expansiva do agronegócio. Então, e aí tem uma grande dificuldade, que é exatamente que a bancada ruralista, que é um grande cartório dos interesses das grandes corporações, ela domina o Congresso Nacional. Então, aí sim tem uma questão de governança, de governabilidade, de como que a gente faz frente a essa pequena margem que o próprio governo federal tem para avançar, por exemplo, uma política de redução de agrotóxicos, de ambiental, uma política climática mais coerente, porque o próprio agronegócio está mais interessado em
naquilo que eles chamam de flexibilização, que é um eufemismo para a destruição das instituições reguladoras, ambientais, da alimentação e tudo mais. Então, não tem outra solução a não ser a sociedade se mobilizar. Né? Então, a possibilidade de nós termos, enfrentar essa situação de poder, ou a sociedade ela tem a capacidade de construir redes, se mobilizar desde os locais, ou nós não teremos nenhuma possibilidade de mudar o rumo dessa trajetória que está meio que escrita. Né? Esse ano nós temos eleições municipais, o debate da alimentação e da agricultura é importantíssimo, que o tema da agroecologia, da economia solidária, da saúde, ela seja disputada nessas eleições. Né? Nos municípios onde a gente pode começar a fazer transformações e as prefeituras podem muito. Então, é fundamental, portanto, que a sociedade ela vá disputar esses projetos também nos processos eleitorais. O professor Paulo Christian escreveu alguns exemplos, ele diz, para mostrar os custos à sociedade e meio ambiente dessa prática insustentável, por exemplo, o uso exacerbado, ilegal e indiscriminado de agrotóxicos e as consequências disso, o uso da água, desperdício e poluição dos recursos hídricos, aquíferos, são exemplo de custos inalcançáveis, ou incalculáveis. Cristian, exatamente. Aí, mais uma vez, acho que você traz uma questão, porque são os eufemismos, né, que se usam. A economia neoclássica, ela chama, tudo isso que você está falando aí, chama de externalidade. Externalidade é aquilo que está fora da economia. Né? Quer dizer, não está fora da economia, absolutamente está fora da economia. Porque a economia, e esse por isso que é importante que a gente discuta a agroecologia a partir da perspectiva econômica, porque a degradação do solo, a contaminação da água, não é externo à economia, porque nós dependemos desses mesmos recursos para reproduzir essa economia. Então, nós precisamos questionar os indicadores econômicos e tudo, porque fala, não, porque, como eu já citei aqui, a questão do PIB, o PIB agrícola, o PIB é um péssimo indicador. O PIB não indica nada, na verdade. Ele indica o tamanho do crescimento dessa economia, mas o quanto que dessas chamadas externalidades estão sendo geradas na forma de doença, de fome, de degradação ambiental, de pobreza, né, de violência. Isso está fora da economia? Então, por isso que é importante que a gente fale de economia solidária, porque a gente precisa incorporar esses outros valores, e a economia solidária está muito ancorada em algumas ideias econômicas assim bastante consolidadas, já inclusive academicamente, mas que são absolutamente marginalizadas no debate político, que é a economia ecológica, por um lado, porque a economia ecológica ela contabiliza essas chamadas externalidades. A economia feminista. A economia feminista ela considera todo aquele trabalho que é realizado que está fora da esfera da produção de mercadorias, mas que é absolutamente fundamental para a sustentação de uma sociedade saudável, harmônica, e que, em geral, é um trabalho que pesa sobre as mulheres. A produção são a economia de cuidados, é a produção do alimento, é a própria reprodução social. Ou seja, a economia ecológica ela trata da reprodução ecológica, a economia feminista trata da economia da reprodução social. Então, a economia ela não fala só de produção, ela fala de produção e reprodução. Porque se nós não reproduzirmos as condições sociais e ecológicas, nós nunca vamos ter uma economia sustentável, porque nós estamos destruindo a base social e ecológica da sustentabilidade. Então, a gente precisa de um paradigma econômico que contabilize todas as economias que são invisibilizadas pelas estatísticas e pela economia dominante. E a gente sempre fala, a economia ela é a grande mãe da política, né? Porque a economia é que define os valores que uma sociedade ela quer para si. Né? Então, a gente está, na verdade, disputando valores. E para disputar valores, a gente precisa de outras perspectivas econômicas. Então, para voltar, inclusive, ao assunto da economia solidária.
a economia solidária não é só uma questão da forma de organização da produção, do consumo, mas é como que os valores societais eles são disseminados na sociedade, de forma que a solidariedade ela não apareça só no momento de crise. A solidariedade como um valor permanente, né, que organiza a sociedade de outra forma. Não só uma solidariedade com os nossos contemporâneos, mas uma solidariedade com os que vêm por aí e que não têm voz para estar aqui hoje defendendo seus direitos, né? Então, essa questão das externalidades que você levanta é mais um artifício, digamos, conceitual e retórico que o sistema de poder usa exatamente para invisibilizar as consequências geradas por ele mesmo. Obrigada, professor Paulo. Infelizmente, já estamos na hora, né? Mas temos uma pergunta, se conseguir respondê-la, se bem curtinha. Ricardo Araújo Lima diz, diante dos desafios da emergência climática, como podemos incentivar a adoção de práticas agroecológicas nas cadeias de agroexportação e superar barreiras existentes, tanto a nível local quanto global? Ricardo, esse também é um assunto que mereceria vários minutos, e não só 2 minutos, mas eu acho que essa é uma questão importante que você coloca, porque muitas vezes, quando a gente fala em relocalização de sistemas alimentares, agricultura familiar, economia solidária, a gente não quer passar a imagem de economias autárquicas, isolamento, localismo, defensivo, nada disso. Nós estamos falando de uma outra globalização possível, como o geógrafo Milton Santos nos ensinou. Outra globalização possível, uma globalização solidária. Então, falar em exportação, ela é necessário, mas é baseado em outros valores, né? Uma exportação, primeiro, que a gente não pode falar em exportação de feijão para o Brasil. Isso não faz o menor sentido. Nós estamos exportando arroz e feijão, né? Então, esse tipo de exportação, de fluxos econômicos pelo planeta, isso precisa acabar. Né? Os territórios precisam ser soberanos, daí o conceito de soberania alimentar. Mas isso não significa que não haja intercâmbios, intercâmbio cultural, intercâmbio econômico. Então, é fundamental, e a agroecologia ela precisa exatamente se situar nesse campo da construção dessa economia planetária, né? Pensando exatamente como os sistemas agroalimentares se conectam entre si, mas preservando a soberania dos povos, de definir aquilo que quer produzir, como vai produzir, o que vai consumir, e estar, a partir desse ponto, fazendo intercâmbios globais. Eu acho que aí você inverte completamente as relações de poder, e que é exatamente o que a agroecologia propugna como um projeto de sociedade, um projeto para a própria humanidade. Obrigada, então, uma noite muito rica. Obrigada, professor Paulo, por mais esta intervenção. Também as perguntas, agradecemos também ao nosso colega Lucas, sempre atento às necessidades, e convidamos para o próximo evento amanhã, que também vai ser às 19h30 até às 21 horas, que é a América Latina em tempos de penumbra, incertezas e possíveis rotas. Esse é o ciclo de estudo que estamos fazendo. A temática de amanhã vai ser América Latina, desafios geopolíticos, sociais e ecológicos. Vamos ter o professor doutor Leonardo Granato, professor doutor Carlos Gadea, professor doutor Eduardo Ernesto Felipe, e vai ser, como disse, às 7h30. E temos mais um evento desse ciclo, Ebulição Global, o Novo Regime Climático e seus Desafios, cidades neoliberais no contexto da mudança climática, conflitos e desafios socioambientais. Isso vai ser dia 9, quinta-feira, às 19h30 também. Vai ser com a professora doutora Luciana Ferrara, da Universidade Federal do ABC. Professor Paulo, obrigada, e até uma próxima vez. A todos uma boa noite, e ficamos na torcida para as situações tão difíceis e doloridas do Rio Grande do Sul. Boa noite, tchau, tchau.